porque agora é uma informação que vem do Cruzeiro de uma fonte que eu confio bastante. O Fagner tinha contrato só até dezembro desse ano. Na metade do ano, sem nenhuma explicação, o presidente Augusto Melo e o Fabinho Soldado renovaram o contrato do Fagner até dezembro de 26. Detalhe, o Fagner não era titular e estava longe de fazer uma baita temporada. Qual era a lógica de você renovar o contrato do Fagner, alguém que custa caro e que não vinha jogando bem até dezembro de 26? Não existia nenhum movimento de Fagner em outro clube. Coisa bem esquisita. Agora, pinta a notícia, confirmada por uma pessoa do Cruzeiro, de que o Fagner tem negociações para ir para a Raposa, empréstimo gratuito, até dezembro de 25, com o Corinthians bancando metade dos salários. Não tem nenhuma lógica nessa história. Excelente negócio, na minha opinião, para o Cruzeiro, vai pagar algo na casa dos 350 mil, o Corinthians vai pagar 350 mil para o cara jogar num outro clube onde o dono é bilionário. O Pedrinho BH tem uma fortuna estimada em mais ou menos 8, 9 bilhões de reais. A única justificativa para isso, a única coisa mais plausível, é uma lembrança de que parte dos salários do Fagner hoje são de dívidas que o Corinthians tinha com o Fagner. Então o Fagner ganha alto, na casa dos 700 mil, porque o Corinthians devia muito dinheiro para ele e essa dívida foi sendo parcelada com um acréscimo salarial. E o Cruzeiro pode dizer, eu pago o salário dele, mas essa dívida é você que vai pagar. E aí, por dívida e por salário, entende-se que o Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga a outra metade. Preciso falar agora sobre Memphis Depay, que virou alvo do PSV da Holanda. O jogador tem uma baita história no PSV, foi lá que ele começou com apenas 13 anos de idade e foram quase 9 temporadas até ele correr o mundo em clubes super importantes. Mas o torcedor corintiano não precisa ficar preocupado. A ideia do PSV não é contar com o Memphis Depay agora. O clube holandês já sabe de todo o carinho e amor que o Memphis tem desenvolvido no Corinthians. A ideia é que quando ele deixe o Corinthians, possivelmente em junho de 2026, quando se encerra o contrato, aí sim que tudo esteja programado para que o Memphis volte para sua casa. O interesse do PSV no Memphis foi confirmado inclusive pelo diretor do clube, o Marcel Brands. Essa informação foi publicada por um jornal holandês que cravou esse interesse e as aberturas de negociações. Como o Memphis tem todo o carinho do torcedor e está super adaptado ao Corinthians e à cultura de São Paulo, ninguém tem a menor preocupação de que ele possa sair por agora. Pelo contrário, o Memphis está ajudando o Corinthians a melhorar o time. É o Memphis quem trabalha nos bastidores para que o Yuri Alberto não aceite propostas da Inglaterra e é o Memphis também quem trabalha nos bastidores pela contratação de Paul Pogba, jogador que se encaixou como uma luva no Corinthians, ganha 2 milhões e 900 mil reais fixos por mês, podendo chegar até 4 milhões de reais se metas por performance e também de marketing forem alcançadas. Informação super importante, a maior notícia da sexta-feira: Fagner, lateral direito do Corinthians, está a caminho do Cruzeiro. Negócio praticamente fechado. Faltam apenas a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada. E o que mais chama a atenção é que o Cruzeiro, um dos clubes mais ricos do país, depois de ser adquirido pelo Pedrinho BH, vai ter ajuda do Corinthians com parte dos salários. Pelo menos é o que tem sido noticiado pela imprensa que cobre o Cruzeiro de perto. Fagner renovou na metade do ano de forma absolutamente inexplicável o seu vínculo com o Timão. O contrato se encerraria em dezembro desse ano e ele ganhou mais 2 anos de contrato, até dezembro de 2026. Vencimentos na casa dos 700 mil reais por mês. Fagner terminou o ano como reserva do Mateuzinho e agora ganha essa possibilidade de jogar no Cruzeiro, com parte dos pagamentos sendo feitos pelo Corinthians. Seria muito bacana que Fabinho Soldado ou Augusto Melo explicassem o porquê da renovação do contrato do Fagner, quando na oportunidade ele já era um reserva pouco utilizado. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, Raposa tinha a intenção de fechar com o lateral direito, depois de adquirir o volante Christian e vários meias atacantes. Eduardo do Botafogo, Bolassi do Criciúma, Rodriguinho que veio do América, negociações avançadas com Marquinhos que pertence ao Arsenal, além das 2 cerejas do bolo, Dudu ex-Palmeiras e Gabigol que está de saída do Flamengo. Negociações por um zagueiro continuam, o Cruzeiro ainda não conseguiu fechar com um defensor. A saideira sobre o Corinthians, Timão pode também negociar Pedro Henrique. Atacante que pertence ao Corinthians, havia sido comprado do Internacional por quase 3 milhões de reais,
o salário dele de 500 mil está completamente fora dos planos, pode ser uma alternativa interessante para que o Timão abra ou diminua um pouquinho a sua folha salarial. E você, o que pensa de Fagner no Cruzeiro? Gosta, acha absurdo, não gosta? Já registra no comentário. Preciso te atualizar agora sobre uma declaração de Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, sobre Paul Pogba. O dirigente tentou colocar panos quentes até para evitar uma enorme especulação e uma expectativa gigante do torcedor corintiano, abre aspas, para o Soldado. É um atleta que tem relacionamento com o Memphis. O Pogba e o Memphis são amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele. Claro que o torcedor se empolga, fica esperançoso, mas nesse momento não há nenhuma conversa. É claro que no futuro, não só para esse atleta, mas também para todos os outros, o Corinthians sempre estará atento às oportunidades, fecha aspas, uma clara tentativa do Fabinho em diminuir a fervura e a expectativa, a ansiedade do torcedor corintiano. Vou seguir com a informação que eu tenho de que o Timão já conseguiu parceiros para bancar os salários do Pogba, mas não tem sentido muita pressa do meio-campista francês em definir seu futuro. Se o Timão gostaria de acelerar esse processo, não parece que a mesma velocidade deve ser aplicada pelo atleta, até porque ele só pode voltar a jogar em março do ano que vem, 11 de março, é a data que se encerra a punição por doping. Até por isso, Pogba vai tomar essa decisão sobre em qual clube jogar, mais pra frente o tempo joga a favor dele, quanto mais próximo do fim da punição, na teoria, mais propostas devem aparecer. É bom que o torcedor corintiano não tenha a expectativa de um acordo para breve, pro ano novo, alguma coisa desse jeito, e o próprio Corinthians tem culpa nessa ansiedade geral depois de, no dia do Natal, fazer uma postagem com uma árvore de Natal e também com o mascote das Olimpíadas de Paris. Preciso falar agora sobre Fagner no Cruzeiro, negociação pro Corinthians só piora. Primeiro, é importante contar que o Fagner só depende da realização de exames médicos e da assinatura do contrato para ir por empréstimo de uma temporada de graça. O Cruzeiro não paga nada ao Corinthians, mas o Cruzeiro também conseguiu do Timão a promessa de pagamento de metade dos salários. Hoje o Fagner ganha na casa dos 750 mil reais por mês, a gente está falando de mais ou menos 375 mil para cada parte. O Corinthians vai pagar essa bolada para ter um atleta jogando em um dos times cujo dono está entre os mais ricos do futebol brasileiro. Pedrinho BH tem uma fortuna estimada entre 8 e 9 bilhões de reais. Não bastasse tudo isso, e o filho do Fagner vai com ele para Belo Horizonte. Eu me refiro a Henrique Lemos, menino de 14 anos de idade, tratado como uma das promessas da base do Corinthians. Ele vai continuar jogando na base do Cruzeiro. Essa negociação também fez parte do acordo que levou o Fagner pro Cruzeiro. Só é importante lembrar ainda que o técnico Ramon Dias teve participação na saída do Fagner. Ramon deixou bem claro para os dirigentes corintianos que não conta como lateral direito para o próximo ano. A pergunta que eu quero reforçar e deixar para o presidente Augusto Melo e para o Fabinho Soldado: por que o Timão estendeu o vínculo do Fagner na metade desse ano, quando ele já era reserva? O contrato acabaria em dezembro e foi prorrogado por mais 2 temporadas. Até dezembro de 2026, na oportunidade o Fagner ganhava 850 mil, houve uma redução de 100 mil, mas convenhamos que 750 mil por mês garantidos até dezembro de 2026 para alguém como o Fagner, que não vinha jogando bem, é algo inexplicável. Só para completar o noticiário do Corinthians, contar que o Pedro Henrique já é jogador do Ceará. Houve um acordo entre o Timão e o Ceará vai assinar com o Pedro Henrique por 2 temporadas, assumindo cerca de 80% dos salários do atleta. O Corinthians vai arcar com outros 20%. Antes de falar do Paul Pogba, mais uma vez, todo dia tem um noticiário envolvendo o Paul Pogba, esta novela que já tá ficando chata, mas ainda promete ter novos capítulos desta novela envolvendo o Paul Pogba e o Corinthians. Se ajeita na cadeira porque tem informações do Corinthians, tem informações a respeito do lateral direito Fagner. O Cruzeiro, o Samuel Venâncio, repórter lá de Belo Horizonte, repórter da Samuca TV, no YouTube. Aliás, eu recomendo que você assista a Samuca TV. O Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Fagner está sendo negociado, o Fagner do Corinthians, com o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Corinthians está negociando o Fagner para o Cruzeiro. A negociação vai ser por empréstimo de 1 ano. Pelo menos é esta a informação que vem de Belo Horizonte. O Corinthians ainda não confirmou esta negociação, ainda não confirmou esta informação. De qualquer maneira, o Fagner tem 35 anos, recentemente renovou o contrato com o Corinthians por 2 anos, por 2 temporadas, e fica, portanto, no Corinthians até dezembro de 2026,
renovando por 2 temporadas, terminou o Campeonato Brasileiro na reserva do Corinthians, perdeu a posição para o Mateuzinho, o Fagner que era o capitão do time do Corinthians quando o Ramon Dias chegou no Corinthians, mas ele perdeu a preferência na posição e acabou perdendo a posição no Corinthians. O Mateuzinho ganhou a posição do Fagner. Com isso, o Fagner está sendo negociado com o Cruzeiro de Belo Horizonte. A informação do Samuel Venâncio é de que o Corinthians pagaria parte dos salários ao Cruzeiro. Algo que eu acho um pouco complicado, né? Por que o Corinthians pagaria parte dos salários ao Cruzeiro para ter o Fagner? Sem contar o seguinte, que o Corinthians vai ficar sem um lateral direito reserva para o Mateuzinho. O Corinthians vai ter que contratar um lateral direito reserva para o Mateuzinho. Sendo que o lateral direito reserva do Corinthians, se o Fagner realmente sair do Corinthians, o lateral direito reserva passará a ser o Léo Maná, garoto das categorias de base, que ainda não está pronto para assumir a titularidade do Corinthians. O Mateuzinho provou que pode ser titular do Corinthians, terminou os últimos 8 jogos, se eu não me engano, do Corinthians, ele jogou como titular e provou que pode ser titular. Agora, tinha um reserva à altura que era o Fagner. O Fagner que fez história vestindo a camisa do Corinthians, ganhou tudo o que era possível ganhar com a camisa corintiana, mas agora, pelo visto, acabou o ciclo e ele está indo embora. Você acha o quê? Que o Corinthians deveria segurar o Fagner ou deveria negociar o Fagner, tendo em vista que ele é reserva no Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários, eu quero saber a sua opinião. E se negociar o Fagner, quem o Corinthians deve contratar para ser reserva do Mateuzinho? O Corinthians deveria contratar um reserva para o Mateuzinho ou deveria apostar no Léo Maná, lateral direito das categorias de base? Você deixa aqui o seu comentário no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Mais um jogador que está deixando o Corinthians é o Pedro Henrique. Pedro Henrique, atacante corintiano, atacante de ponta, jogador que veio do Internacional. O jogador está indo para o Ceará. Aliás, para onde foi o Matheus Araújo, né? O Matheus Araújo também foi negociado com o Ceará. Matheus Araújo, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. O Pedro Henrique é um jogador que está, portanto, sendo negociado com o time do Ceará. Não faz parte mais dos planos do Corinthians. Já trouxemos há pouco tempo aqui no canal do Cereto a informação de que ele não fazia mais parte dos planos, tanto ele quanto o Pedro Raul, né? O Pedro Raul também não faz parte mais dos planos corintianos. O Pedro Henrique está sendo negociado, portanto, com o Ceará, e o Pedro Raul também pode ser negociado, dependendo aí das propostas. A informação de que o Atlético Paranaense tem interesse no jogador, resta saber se realmente vai se confirmar esta proposta. É o Corinthians se desfazendo de alguns jogadores, porque está querendo, inclusive, baixar a folha de pagamento, pensando na contratação de outros jogadores. O Corinthians tem a prioridade da contratação de 4 jogadores. Um lateral esquerdo, um meio-campista, um atacante e também um zagueiro. São as prioridades do Corinthians no mercado da bola. Agora, com a saída do Fagner, não sei se o Corinthians vai priorizar também a contratação de outro lateral direito. Fica esta pergunta para fazer para a comissão técnica do Corinthians e também para o Fabinho Soldado. Por falar em Fabinho Soldado, ele deu uma entrevista para TNT, para emissora de televisão, a TNT, e falou a respeito da preparação do planejamento do Corinthians para a temporada 2025. E é claro que o Fabinho Soldado foi perguntado a respeito do Paul Pogba. A quantas anda a negociação do Pogba? E o Fabinho Soldado respondeu o seguinte, falando da amizade que o Paul Pogba tem com o Memphis Depay. Então, o Fabinho Soldado respondeu o seguinte. Eu não vou fugir da pergunta. É um atleta que ele tem um relacionamento com o Messi, eles se conhecem, são amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele e nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, é um grande jogador, mas a gente precisa também tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado, existiu sim esse contato do Memphis, o Memphis falar do Corinthians, falar da felicidade que ele está, né, jogando no clube, aquilo que ele contou de estrutura, o que é o futebol brasileiro, a estrutura do centro de treinamento, a nossa arena, que é uma arena espetacular, tanto de atração para o público, de acomodações, mas também é um gramado que todos os atletas se sentem muito confortáveis em jogar na nossa arena. Então é isso. Do mais, eu te digo que não são especulações, é claro que o torcedor, ele se empolga, o torcedor fica esperançoso, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita responsabilidade. Te digo que nesse momento não tem nenhuma conversa em relação a isso. E é claro, no futuro, não só para esse atleta, mas para todos os outros, o Corinthians vai estar sempre aberto e sempre atento, como eu falei, né, tendo as oportunidades. Certamente a gente vai entender, nós iremos trazer para dentro, sentar com todos os departamentos envolvidos nisso, né, departamento jurídico, financeiro, marketing, nosso presidente, para que as decisões sejam tomadas. Reforço que nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos que estão sendo renovados, outros estão sendo ampliados, para que o professor Ramon e toda a sua comissão técnica encontrem na apresentação no dia 7 de janeiro uma equipe pronta, preparada a fazer o melhor para o Corinthians em 2025. Respondi a pergunta? Eu dei uma... Já vou encaminhar para o grupo da família. Mais ou menos, respondeu mais ou menos a pergunta ao Fabinho, porque o Fabinho escondeu um pouco o leite, né, nessa história. Ele responde a pergunta falando da amizade do Memphis Depay com o Pogba, os dois são muito amigos, tanto é que o Memphis está servido de meio de campo para tentar trazer o Pogba para o Corinthians, mas o que o Fabinho não declara, não fala abertamente, é que já existe sim o negócio. O negócio está acontecendo. O Corinthians está
arrumando os patrocinadores, prospectando patrocinadores, recursos financeiros para fazer uma proposta ao Pogba. O Corinthians ainda não fez essa proposta ao Pogba, deve fazer nos próximos dias a proposta de 3,5 milhões de reais. Parte do acordo, parte do valor financeiro será pago pela Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. A outra parte será paga por outra empresa a qual o Corinthians está conversando. Então, nesse momento, ainda não há uma proposta, né? Mas já existe sim a conversa, inclusive a conversa revelada pelo Fabinho, a conversa do Memphis com o Paul Pogba. O Memphis já falou sobre a estrutura do Corinthians para o Paul Pogba. Olha, essa foto foi uma das conversas do Memphis com o Paul Pogba. É foto por telefone. E ao lado estava o diretor do Corinthians, o diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, que também participou da conversa. Então as conversas já existem, mas ainda não estão na velocidade que o torcedor corintiano gostaria que estivesse. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.